Então, bora para a nossa palestra de abertura do dia 2, que vai ser bem potente, estou aí na expectativa. Desde os tempos antigos, as histórias são recursos dos artistas para propor novos paradigmas, promover reflexões e inspirar pessoas. Para os xamãs, desde as épocas mais remotas, as histórias são recursos para curar, estimular a compaixão, a empatia e a expansão da consciência. Na palestra de abertura, serão apresentadas algumas das estruturas que regem as histórias a partir da visão de mundo tupi e da psicologia transpessoal, como uma jornada de reconhecimento do impacto que as nossas próprias histórias pessoais nos causam ao longo da vida, gerando crenças, valores e visões de mundo. Potente, né? Sim. E quem a gente vai convidar para falar de tudo isso, dessa potência, desse assunto tão inspirador, vai ser o Cacá Verá, escritor, empreendedor social e professor. Ele que atua há mais de 30 anos com a difusão da sabedoria ancestral no Brasil, notadamente a tradição tupi. Atualmente é colunista na revista Vida Simples e roteirista na minissérie Independências, da TV Cultura. Então, bem-vindo, Cacá. Bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco no festival. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas. Todos, é uma honra estar nesse evento. Esse evento eu tenho acompanhado, assim, está sendo muito bem apresentado, né? Diversos temas. Amigos, amigas, a minha estada aqui hoje é para falar sobre um tema que é um tema muito caro, no sentido de muito valioso para as culturas mais antigas do Brasil, para as culturas ancestrais, né, para os povos originários, povos que estão aqui nessa terra, hoje chamada Brasil, há pelo menos 12 mil anos. E ao longo dessas épocas remotas, esses povos foram tecendo inúmeros saberes, são diversos, porque com o passar do tempo chegaram até onde atualmente somos aproximadamente 387 etnias, 387 povos, cada um desses povos com seus saberes, mas entre esses seus saberes existe alguns princípios que são comuns a todos. E o que eu vou falar aqui agora são dois princípios que em toda essa diversidade a gente encontra presente. O princípio do valor e do poder da ancestralidade e o princípio do valor e do poder das histórias que nos regem. Essas duas coisas, esses dois princípios estão profundamente intrincados na sabedoria ancestral. Por quê? E sincronicamente falar de ancestralidade no dia de hoje, né, é um dia de reverência aos ancestrais. Bom, porque de acordo com essa sabedoria, cada um de nós, independente de cultura, de origem, cada um de nós somos uma síntese e somos também o resultado daqueles que nos antecederam. E tanto quanto daqueles que nos antecederam, das experiências de todos aqueles que nos antecederam. Nós não começamos a nossa vida do zero, né? Quando nós nascemos, nós já nascemos com uma espécie de programa, né? Assim como quando nós compramos um computador, já vem instalado alguns programas no computador, e são esses programas que garantem que, a partir deles, nós vamos desdobrar toda uma continuidade, e a partir desses programas nós vamos também criar e colocar os nossos conteúdos. Pois bem,
É um paralelo que eu faço com relação à importância das histórias e da ancestralidade em nossas vidas. Quando nós nascemos, nós já viemos com programas instalados. E na tradição indígena, são 3 grandes programas que estruturam o ser, né? 3 grandes instalações, ou seja, 3 grandes ancestralidades. A primeira é a nossa ancestralidade genealógica. Cada um de nós, não é difícil reconhecer isso, somos uma síntese dos nossos pais, avós, tataravós, e desde o primeiro ancestral. E sendo uma síntese daqueles que nos antecederam, o nosso corpo é também uma síntese, né? Mas não só o nosso corpo físico, né? Muitas das nossas crenças, dos nossos valores, também vêm junto nesse pacote dessa ancestralidade, né? Ao longo da nossa jornada de vida, nós vamos desenvolvendo capacidade, primeiro, de ter autonomia sobre o nosso corpo, nossos pensamentos, nossas emoções. E depois dessa capacidade de autonomia, nós vamos desenvolvendo também capacidade de reflexão e de escolha daquilo que, a partir das nossas próprias vivências, das nossas próprias experiências, nós vamos definindo como nossa própria visão de mundo. No entanto, aquilo que a gente define como nossa própria visão de mundo é somente uma parte do que constitui nossas crenças e valores. Grande parte está inconsciente de nós. Grande parte vem dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, né? Das histórias que eles vivenciaram, das experiências que eles vivenciaram. Por isso que existe um ditado na cultura ancestral, na sabedoria ancestral, que diz o seguinte: quem não sabe de onde veio, dificilmente vai saber para onde vai, né? E é por isso também que nós julgamos ser importante conhecer, valorizar e honrar aqueles que nos antecederam, né? Honrar em que sentido? Honrar no sentido de olhar de uma maneira mais detida e mais profunda para aquelas crenças mais arraigadas dentro de nós, para os valores mais arraigados dentro de nós, e dentre essas crenças e valores ter, com o passar do tempo, uma maior clareza e um maior discernimento para que a gente possa separar quais são aquelas que não nos servem mais, aquelas que interferem negativamente no nosso processo evolutivo, e quais são aquelas que nos impulsionam para frente, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, essa é uma primeira dimensão de ancestralidade e de histórias que nós portamos, que nós carregamos. No entanto, a tradição indígena considera que o ser humano tem uma outra dimensão de ancestralidade muito importante, fundamental, e antecede a ancestralidade genealógica. É a nossa ancestralidade de alma. Antes de sermos um corpo e antes de sermos um caráter, uma personalidade, né, pessoas dotadas de comportamentos, expressões, crenças e valores, nós somos uma alma, né? Nós somos uma essência. E essa essência, segundo essa filosofia milenar, essa essência tem a sua própria ancestralidade. E a ancestralidade da nossa essência são as forças da natureza. Os nossos sábios dizem que cada um de nós é estruturado, do ponto de vista da alma, pelas forças da natureza. São as forças da natureza, por exemplo, que vão
nos dando, nos oferecendo como herança os nossos centros e as nossas maneiras de percepção, os nossos centros e as nossas maneiras de emoção, sentimento, os nossos centros e as nossas maneiras de pensar. Porque, de acordo com essa sabedoria antiga, o pensar é uma herança do elemento ar, o sentir, as emoções, é uma herança do elemento água, né? Os insights, a intuição que nós temos é uma herança do elemento fogo, né? E nós trazemos da própria terra como herança essa capacidade de agregar, de estabilizar, de corporificar, né, ideias, sentimentos, pensamentos, sensações. O que eu quero dizer com isso é que nessa sabedoria antiga nós consideramos os elementos terra, água, fogo e ar como ancestrais da nossa alma e que nos deram a faculdade de expressarmos, né, com sentimentos, sensações e pensamentos, e que também nos dão a cada um de nós um determinado temperamento, um modo de ser, um jeito de ser. Na tradição tupi nós vamos chamar isso de yanderecó, um temperamento de expressar mais acentuado, né? E as histórias que essas forças da natureza trazem em nosso interior é que determinam os nossos temperamentos. Mas que histórias são essas? São histórias decorrentes de vivências que cada um de nós tivemos. Por exemplo, quando nós temos uma experiência grave e traumática, aquilo deixa uma história de dor, de tristeza, de medo. E essa memória de dor, de tristeza, de medo é algo que fica gravado em nosso ser mais profundo, né? Em nosso sentimento mais profundo, né? E essas histórias são situações, são derivadas de situações, de coisas que nós temos que aprender a lidar com elas. E nós temos que também olhar para elas, porque muitas delas podem eventualmente ter nos causado limitações, né? Danos, traumas. E é por isso que nós também costumamos honrar, reverenciar a natureza e as suas forças, porque nós acreditamos que a conexão direta com a natureza nos proporciona renovar essas qualidades interiores que cada um de nós possui, né? As forças da natureza nos possibilitam também curar essas memórias, essas histórias que está aí no nosso campo emocional, no nosso campo mental, nos nossos centros de percepção. Mas é necessário dizer para vocês também que nós acreditamos num nível de ancestralidade maior, mais profundo, mais sutil e mais amplo de perceber, que é a ancestralidade que vem do sopro. Na língua tupi existe uma palavra chamada aivu, que significa sopro, mas também que significa ser. E isso vem da ideia de que cada um de nós somos um sopro emanado do grande Espírito. Um sopro infinito, um sopro que não se desfaz. E esse sopro, ele participa através de nós, dando-nos nada mais, nada menos do que a própria vida, né? E
essa ancestralidade que nos dá a vida de todas as vidas é também portadora em cada um de nós de memórias, de uma memória imaterial da nossa origem. Essas memórias de origem, os estudiosos da psicologia vão chamar de arquétipos, e são esses arquétipos que sustentam, mais do que nossos valores e mais do que nossas crenças, são esses arquétipos que sustentam aquilo que nós vamos chamar aqui de virtudes, né? As virtudes sagradas são as heranças, são as histórias que vêm dessa ancestralidade divina que nos vivifica. E que quando nós nos conectamos com esses arquétipos, que são as virtudes, a virtude da paz, a virtude da harmonia, a virtude da graça, a virtude da alegria, né, a virtude do amor, né, são qualidades arquetípicas do infinito que nos abarca, né, que nos sustenta. Por isso que nós reconhecemos como algo fundamental integrar em nosso cotidiano a honra e o reconhecimento às nossas ancestralidades. A nossa ancestralidade genealógica, a nossa ancestralidade anímica, que é essa que vem da alma, e reconhecer a nossa ancestralidade divina. Reconhecer que nós somos parte de um todo, mas não separados desse todo. E, nesse momento, talvez possamos questionar ou refletir, mas como? Se nós temos uma ancestralidade divina e se ela é virtuosa, o que explica cada um de nós cometer equívocos, cometer erros ou ter expressões totalmente desarmoniosas, inequívocas, assombrosas, né? O que explica isso? E esse é um ponto central do poder sagrado das histórias, que diz o seguinte: quando nós nascemos, nós adormecemos essas histórias dentro de nós. As histórias que nos tornam virtuosos, as histórias que nos tornam valorosos e as histórias que nos tornam conectados com esses princípios sagrados e materiais. E o fato de esquecermos, entorpecermos essa memória de origem faz com que, ao longo de nossas vidas, nós nos conectamos com outros tipos de experiências que não são valorosas, que não são virtuosas e que nos desestruturam. Por isso que existe dentro dessa filosofia, dessa visão de mundo ancestral, a ideia de que é necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos e para aqueles que nos antecederam para despertar as memórias sagradas e luminosas que cada um de nós porta. E esse é um exercício que exige estudo, que exige atenção, dedicação e que exige, antes de mais nada, abertura para a reflexão, né? Então, ao trazer um tema como esse nesse encontro, meu propósito é justamente provocar, quem sabe aí, uma reflexão para possibilitar talvez uma abertura para nós investigarmos essas histórias
que nos sustentam, essas histórias internas que nos sustentam, que vêm da nossa árvore genealógica, que vêm da nossa árvore psíquica, que vêm da nossa essência maior. E é isso. Eu agradeço muito a essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, né, essa visão de mundo. Obrigado a todas e todos. Obrigada, Cacá. Que palestra linda, né? A gente aqui, num momento como esse que a gente está vivendo, né? No ano que a gente está vivendo, não só importante para o Brasil, acho que mais para o mundo, né? Que está voltou pós-pandemia, o Festival Sol, muita coisa está se reajustando. A gente precisa desse convite que você está deixando aqui para a gente, de estar aberto a honrar essas histórias, histórias nossas, né? Histórias enquanto humanidade, para a gente evitar repetir erros, história dos nossos ancestrais familiares, né? Para manter essas conexões em momentos tão difíceis, que é isso que vai sustentar a gente tudo que vem pela frente na próxima década, nessa jornada que a gente também aqui, enquanto festival, está convidando todo mundo para fazer parte. Obrigada mesmo.